Daí, galera do Direito Civil, que bom que vocês estão aqui comigo mais uma vez. Hoje a gente vai escolhi um tema interessante que diz respeito a todos. Acho que todo mundo tem aí uma dúvida em relação a casamento. Hoje a gente vai falar sobre o casamento e os impedimentos, aqueles que não podem se casar, quais são as consequências jurídicas se esses se casam e assim por diante. Lembrando que a gente está aqui no curso de Direito de Família próprio para concurso público. Você aí que está estudando em casa, espero que você esteja no lugar mais quentinho que eu, tomando uma coca gelada, porque aqui o bicho tá pegando hoje, 2 graus. Por isso que eu tô aqui, ó, gente, toda encapotada, tá muito frio. Mas não tem hora nem momento para estudo, não é porque tá frio que a gente vai deixar de vir aqui, né? E espero que vocês acompanhem a nossa aula, se aí tiver frio também. Bom, vamos começar então falando sobre o casamento. Conceito de casamento. Veja, doutrinadores e doutrinadores, existe discussão, não tem um conceito fechado, não é lei. Eu trouxe um conceito para vocês que eu achei interessante, achei fácil e para a gente começar conceituando aí o nosso instituto, que é o casamento. Aqui o conceito que eu trouxe para vocês fala que o casamento é uma comunhão plena de vida em família, com base na igualdade de direitos e deveres, vinculando os cônjuges mutuamente como consortes e companheiros, entre si responsáveis pelos encargos da família. O casamento, a gente já teve uma aula, né, falando sobre tipo de casamento. O casamento, ele une duas pessoas. Para quê? Para constituir prole, para constituir patrimônio. Esse é o objetivo, né, do casamento. Sempre lembrando que o casamento hoje é ligado sempre à percepção de vontade entre as partes e também laços afetivos, ok? Outra questão que a gente pode trazer também quando a gente fala de conceito é que é uma entidade com base em solenidades. Veja que esse é um conceito muito mais simples do que a gente leu no slide anterior. Como a gente sabe, o direito de família é extremamente imutável, então a gente tem hoje uma perspectiva diferente de casamento do que a gente tinha há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, 20, 30 e assim por diante. Sociedade constante na sua evolução, constante nas suas mudanças, não poderia ser diferente com o núcleo aí do Estado, né, que é a família, e o casamento nada mais é do que o início de uma família. Vejam, a gente está falando aqui de um casamento, no nosso primeiro conceito de um casamento solene. Mas a gente sabe que a formação de família hoje existem das mais diversas formas e são percebidas e regularizadas, protegidas pelo direito, mesmo quando não há uma formalidade na constituição dessa família. Mas a gente está falando agora da constituição da família através do casamento, através do matrimônio. Muito se discute na doutrina qual é a natureza jurídica do casamento. Para variar, no nosso direito nós temos 3 correntes, né? A primeira corrente aqui que está no slide para vocês é a corrente contratualista. Diz que o casamento é um contrato. Por quê? As partes têm uma certa liberdade de escolha em relação ao que vai ser acordado, o que vai ser decidido naquele contrato. Eu posso, por exemplo, discutir qual regime de bens as partes vão querer instituir para reger o casamento delas. Então, por causa dessas percepções que são ligadas intimamente com a vontade, a teoria contratualista afirma para a gente que o casamento é sim um contrato. E ainda mais, fala que é um contrato porque existe todo o plano da eficácia. Vocês lembram? Tenho certeza que vocês já estudaram a questão da validade dos negócios jurídicos. Tem toda a parte de capacidade, objeto, vontade. Se você unir todos esses institutos que estão previstos lá no artigo 104 do Código Civil, falando quando que um negócio jurídico tem validade, a gente acha que consegue colocar assim com facilidade no contrato de casamento. As partes têm que ser capazes, têm que ter uma certa legitimidade para casar também, o objeto tem que ser lícito e assim por diante. Como essa teoria vê o casamento como um negócio jurídico, como um contrato,
Existe o plano da eficácia quando, depois da celebração do contrato, depois da celebração do casamento, esses que acreditam ser um contrato, o casamento vai ter a sua eficácia. Vários efeitos vão surgir após a celebração desse contrato. Essa é a teoria contratualista. A gente tem também aqui para vocês a teoria institucional. A teoria institucional afirma ser o casamento uma forma de instituição, uma forma de agregar pessoas para um fim comum, patrimônio, afetividade e assim por diante. Essa teoria afasta a teoria contratual, que é uma teoria mais objetiva, por mais que leve muito em consideração a vontade. Na teoria contratual, mas a institucionalização leva a questão de base de amor e também a essa reunião de pessoas para construir um fim comum. Daí, como a gente sempre sabe que tem uma teoria que vai para um lado, uma teoria que vai para o outro, tem a teoria que sempre fica ali no meio termo, acaba ficando no meio do caminho. Essa é a nossa chamada teoria mista. A teoria mista diz que o casamento é um contrato na sua formação, mas é uma instituição em seu curso. O que isso significa? Que no momento da celebração, o casamento ele é feito através de um contrato, mas após, em relação aos seus efeitos, deve ser visto como uma instituição e não como um negócio jurídico, ok? Pergunto para vocês, qual é a finalidade do casamento? Eu até coloquei um tiozinho aqui, né, coçando a cabeça, pensando, por que as pessoas casam? Tava comentando com um amigo meu agora há pouco, graças a Deus as pessoas casam porque elas se divorciam bastante. E daí precisam de advogados. Maldade, né? Não, mas é verdade, veja, qual é a finalidade do casamento? Por que as pessoas casam? Milhares de motivos sempre ligados a uma afetividade, aos laços afetivos. Mas sempre lembrando que como a gente está aqui estudando direito civil, a finalidade da família também tem o patrimônio, a construção de um patrimônio. Tanto é que o nosso direito sucessório protege tanto o patrimônio dos herdeiros, protege os direitos do herdeiro em relação ao seu quinhão pertinente, quando de uma possível partilha. Então a gente tem toda a parte afetiva na formação da família e nos motivos, né, da constituição de um casamento, mas também tem a parte patrimonial. Gente, hoje, antes do casal casar, eles têm toda uma fase de conhecimento, digamos assim, como se fosse até um processo. Eles se conhecem, eles namoram e a próxima fase é a fase do noivado. Aqui eu coloquei para vocês um nome diferente, que são esponsais, que é um pré-casamento, é como se fosse uma promessa de casamento. É visto pela sociedade e também juridicamente aquela festa de noivado, onde você reúne seus familiares, coloca a aliança no dedo da noiva, toma um champanhe com os braços cruzados. Toda essa solenidade acaba por ser uma promessa de casamento. Agora a minha pergunta é a seguinte: se a gente perceber, se a gente entender o casamento como um contrato, será que é uma fase preparatória? Será que é uma promessa de contrato de casamento? Porque vejam, se for uma fase preparatória, se for uma promessa de casamento, através de um contrato, a gente tem aqui algumas consequências jurídicas. Por exemplo, indenização se não aconteceu o casamento. Toda essa formalização do noivado perante a família, se não houver o casamento, não vai ensejar nenhum tipo de indenização. Por quê? Porque o casamento não é um direito patrimonial, mas sim um direito que diz respeito à parte dos direitos da personalidade da pessoa. Então, quando existe um casal que acaba noivando, mas não existe o casamento, não existe possibilidade de pedir indenização. Não tirem os cabelos da cabeça. Porém, olha só o que eu vou falar agora. Se existe toda a fase preparatória do casamento através do noivado, imagina a noiva, ela vai nas lojas, ela prepara o casamento, ela contrata um buffet, ela manda fazer o seu vestido, as alianças já estão prontas, a família inteira está se mexendo e o noivo foge. O noivo simplesmente abandona o casamento.
A pergunta agora é muito diferente em relação à indenização. Sabe por quê? Se houver prejuízo patrimonial por causa da promessa de casamento, como eu disse no exemplo agora, é claro que a noiva vai ter direito a ser indenizada pelo então noivo, por não ter cumprido o casamento. Mas veja, não é porque o casamento não se concretizou, mas sim por haver um prejuízo patrimonial por uma das partes e não ter acontecido a celebração do casamento. Para a gente casar, o que precisa? Algumas formalidades são necessárias antes de se efetuar a celebração do casamento. Essas formalidades, elas estão previstas no Código Civil, no artigo 1525 ao 1532. Essa fase a gente chama de fase de habilitação. Quem que tem que se habilitar para casar? Os noivos, eles têm que ver quem são as pessoas que vão casar, se eles não são impedidos, se eles podem casar, se eles não têm um casamento já concretizado antes, sem a devida dissolução, sem o devido divórcio. Tem que ver se for menor de idade, por exemplo, um relativamente incapaz, entre os 16 e 18 anos, se os pais estão de acordo, se tem autorização dos representantes. Então, toda essa parte da habilitação é uma questão de identificação dos noivos. Também precisamos da declaração de duas testemunhas afirmando que aquelas pessoas, os noivos, são quem elas dizem ser e também são verídicas as informações prestadas nessa fase de habilitação. Duas testemunhas têm que ser chamadas. Só existe uma exceção. Está prevista no artigo 228, inciso 5º, do Código Civil, falando em relação aos parentes ascendentes, descendentes, e esses não podem ser testemunhas dos noivos, temos que chamar outras pessoas. Pode ver quando teu amigo lá vai casar, ele foi casar esses dias, ele sempre chama, você não quer ser a minha testemunha? Na verdade, é assim que funciona. Que tipo de capacidade que a gente tem que ter para a gente poder casar, para a gente poder contrair um matrimônio? A gente tem que ter condições psíquicas, condições fisiológicas e certa legitimidade. A questão fisiológica é porque você tem que ser, a princípio, maior de 18 anos para poder casar, sem ter que estar autorizado pelos seus pais. As condições psíquicas é que você não seja um louco de qualquer gênero, né? Como a gente fala, que você não tenha uma incapacidade psíquica que retire de você a possibilidade de contrair o casamento. Vou fazer um parênteses aqui extremamente interessante. Cuidado, gente, com o estatuto da pessoa com deficiência, tá? É o EPD, né? Estatuto da Pessoa com Deficiência, qualquer tipo de deficiência. Ele trouxe bastante modificação em relação para o artigo 3º e 4º do Código Civil, que fala sobre incapacidade e sobre a incapacidade relativa. Várias inovações foram colocadas em relação à incapacidade, tem que dar uma olhadinha nesse estatuto, é bem importante, tá bom? E a questão da legitimidade, para a gente ter a capacidade plena para o casamento, é que a gente não pode ser impedido de casar. A gente já vai ver as hipóteses de impedimento. O artigo 1517 do Código Civil, ele traz para a gente sobre aquele que está entre 16 e 18 anos. Ele tem que ter um representante para autorizá-lo a casar. Agora imagine a seguinte situação. Tem uma criaturinha de 17 anos que tem os pais, mãe e pai, João, Maria, e o pequenininho é o José. Vamos colocar nome aos bois aqui. João e Maria, eles não conseguem chegar num consenso em relação à autorização para deixar o seu filho, José, o menorzinho lá de 17 anos, casar. Mas a mãe acha que o menino tem que casar, que tá na hora, encontrou a mulher da vida dele. Mas o pai acha que não. Ele acha que José é muito novo e não deve se casar. Como é que resolve isso? O Código Civil traz pra gente daí, já no artigo 1631, no parágrafo único, dizendo que quando os pais não conseguem decidir, tem uma discordância em certo assunto, ou seja, eles estão discutindo alguma coisa em relação ao poder familiar, não chegam num consenso, quem que chega para eles? Sim, o juiz. O juizão vai chegar lá e vai canetear, autorizando aquele menor a casar ou não autorizando. Ou seja, ele retira essa indecisão que estava sobre a discussão dos representantes e traz para ele o problema, e a solução é ele também que vai dar.
Vamos falar agora sobre os impedimentos. A gente viu que a pessoa, para ter capacidade para o casamento, não pode estar previstas em nenhum inciso. Então, aqui do artigo 1521, que traz as hipóteses de impedimento em relação ao casamento. Colocando desejar para vocês que esse artigo é um artigo numerus clausus, é um artigo taxativo. O que isso significa? Que os impedimentos previstos para o casamento são só aqueles. Não é um número aberto, não são incisos que qualquer pessoa pode chegar lá e falar assim, agora isso aqui, essa outra situação, também é um impedimento para o casamento. Isso não pode acontecer. Somente aqueles incisos já previstos na nossa legislação, no artigo 1521, é que são hipóteses de impedimento de casamento. Vamos dar uma olhadinha neles. Ah, esqueci. Antes de falar nas hipóteses, no inciso 1º até o inciso 8º, é importante a gente entender que o impedimento não é bem uma incapacidade. Não é nada como uma incapacidade. A pessoa é maior de 18 anos. Ela tem a capacidade fisiológica e ela tem capacidade psíquica. Ela é plenamente capaz, juridicamente falando, civilmente falando. Mas ela pode ser impedida de casar por algum motivo. Então veja, não é uma questão de capacidade em relação a um dos cônjuges, a um dos noivos, mas sim em relação a alguma situação de vida que impeçam essas duas pessoas de casar. Por isso que a doutrina coloca pra gente que o impedimento não é uma questão de capacidade, mas sim uma questão de ter um obstáculo, uma lombada ali no meio do caminho, que essas pessoas não possam se unir. Por diversos motivos. Aqui, normalmente o Código Civil, a maioria dos seus incisos do 1521, traz pra gente que eles não podem se casar pela forma de parentesco que eles têm. Esses impedimentos, eles são proibidos pelo direito, ou seja, eles têm uma nulidade. Gera nulidade conforme o artigo 1548, inciso 2º. Gente, esqueci de perguntar para vocês no começo da aula. Vocês estão acompanhando com o Código Civil na mão? Bastante coisa. Essa parte do direito de família tem tudo no Código. Aprenda a manusear o código. Olha o que o 1548 fala. É nulo o casamento contraído por infringência de impedimento. Artigo 1521. Nulidade, não é anulável, ok? Bom, vamos começar a ver os incisos do artigo 1521. Eu acho interessante que eles falam assim, não podem casar. Não pode. A lei proíbe, ela não pode de jeito nenhum. Por isso que o 1548 traz pra gente a nulidade desse casamento. Eles trazem várias hipóteses, como eu estava falando, por causa pelo parentesco que aquelas duas pessoas têm. Desculpem. Que essas duas pessoas têm e que elas não podem casar por uma questão de moralidade familiar. Olha o inciso 1º, por exemplo, o que ele fala? Os ascendentes e com os descendentes, seja parentesco natural ou civil. Ou seja, o pai não pode casar com o filho, seja um filho natural ou seja um filho civil. De forma civil, através da adoção, por exemplo. Não pode ter esse tipo de casamento. Seria até interessante, quando a gente estuda a base histórica do nosso direito de família, o incesto ele sempre foi visto com maus olhos pela sociedade. Culturalmente nunca foi aceito. Não poderia deixar de ser diferente hoje, porque a gente vive e revive a nossa cultura. Então, a questão do impedimento, ela tem uma carga cultural, social muito grande. Por isso que barram essas pessoas de possibilidade de contrair um matrimônio pelo casamento, uma vez que afeta a moral da família. Acaba por desconstituir, tirar a rigidez da família, é assim que os autores colocam pra gente. Na mesma forma, o inciso 2º fala, os afins em linhas retas, ou seja, qualquer pessoa que esteja no tronco em linha reta não pode casar, vô com neto, bisneto com avô, e assim vai, não tem essa possibilidade. Inciso 3º fala pra gente o seguinte, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante. Também já estava meio que previsto no inciso 1º. Inciso 4. Os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até 3º grau, inclusive. Vamos parar nesse para a gente entender o que é o 3º grau, inclusive. Eu coloquei aqui para vocês que
que até sobrinho e tio não pode casar. Só que, como é que a gente chega nessa conclusão? O código traz pra gente que até terceiro grau, inclusive, não pode casar pelo impedimento. Como é que eu sei? Como é que se faz essa continha? Primeiro grau, segundo grau e assim por diante. Posso desenhar? Vou tentar. Eu ia deixar um slide aqui em branco, mas eu esqueci. Para tudo. Deu problema. Voltou. Tá tudo bem. Olha só. Como é que a gente conta grau de parentesco? A gente sempre tem que ir até o parentesco em comum, aquela pessoa em comum. Então vamos ver como é que eu cheguei aqui no terceiro grau e coloquei para vocês sobrinho e tio. Vamos ver. Tenho aqui uma pessoinha. Essa pessoa teve 2 filhos, A e B. Eles são irmãos aqui, certo? B tem 2 filhos, C e D. E A também tem 2, E e F. Muito bem. Eu tô falando aqui pra vocês que sobrinho e tio não podem casar. Ou seja, F não pode casar com B. No nosso exemplinho aqui, na nossa arvorezinha, certo? Como é que eu faço isso? Eu tenho que subir até o parente em comum. Quem que é o parente em comum? Quem que é o ascendente em comum? De F para A eu tenho 1 grau. De A para esse aqui que eu não dei nome, eu vou dar nome de F e G, né? Esse vai ser o G. Então vamos subir de novo. Do F, vou fazer aqui para vocês verem melhor. Que lindo que tá isso. Do F até o A a gente conta 1 grau de parentesco. Do A até o G é mais 1 grau de parentesco. Daí a gente desce para saber qual é o grau de parentesco em relação a F e ao B. Então eu tenho 1 flechinha, 2 flechinhas, 3 flechinhas. Aqui eu tenho tio e sobrinho como terceiro grau de parentesco. Certo? Vamos fazer de novo. Quero saber qual é o grau de parentesco entre sobrinho e tio. Sobrinho aqui F. E eu tentando marcar na tela, né? Vamos lá. F, que é o filho de A. Então, o F até A, 1 grau. A até G, que seria o avô de F mais 1, segundo grau. E aqui descendo A até B, seu tio, terceiro grau. Ok? É assim que a gente conta grau de parentesco. Não é aula disso, mas vocês entenderem o que é terceiro grau. Aí, tem uma pergunta muito interessante. Primo pode casar? Todo mundo teve uma paixão pelo primo quando era criança. Vamos contar comigo? Pera, vamos ver o que a lei diz? Não pode casar até terceiro grau, inclusive. Ou seja, 4º grau pode? Pode. Vem comigo. 1 grau, 2 graus, 3 graus. E até o primo aqui, que seria o C, dá 4 graus. Pela lei, primo pode casar? Pode. Por que o primo, teoricamente, tem toda essa... essa discussão se primo pode casar? Veja, tem um estudo biológico, médico, que diz que quando tem parentes tão próximos, tem problema, pode ter problema em relação a ter filhos. Não vem da minha área. Minha área aqui é contar grau com vocês. Mas, juridicamente, pode primo casar? Pode. Ficou lindo o meu desenho. Espero que tenha ajudado aí vocês e não atrapalhado mais. Muito bem, agora é muito interessante a gente ver uma coisa, que a linha colateral não há impedimento matrimonial que prevaleça. Não é bonito isso? Veja só o que ele quer dizer. Tem A casado com B. B morre. Nessa linha, A pode continuar casando com aquela família de B? Pode. Por isso que aqui eu coloquei o exemplo. A era casado com B. B falece. O A, que é o homem da relação, pode casar com a irmã de B, que faleceu? Ou seja, com a sua cunhada? Pode, não existe nenhum impedimento. Inciso 6º do artigo 1521. Estamos voltando aqui nas hipóteses do impedimento. Inciso 6º fala que as pessoas casadas não podem casar. Tanto é verdade que o nosso Código Penal, no artigo 235, traz o crime de bigamia. Ele abre um capítulo do Código Penal que fala dos crimes contra a família. Então vejam, abre-se com a bigamia. E sabe o que é mais interessante? Já pararam para olhar a pena do crime de bigamia? De reclusão de 2 a 6 anos. É muito séria a situação. Por favor, não casem 2 vezes.
Podem casar 2 vezes, desde que se divorcie lá na primeira. O que é interessante também é que, por mais que eu esteja casado, eu posso contrair a união estável. Olha o que diz pra gente o artigo 1723. Ele coloca ali um conceitinho de união estável e no parágrafo 2º ele diz o seguinte: as causas suspensivas do artigo 1523 não impedirão a caracterização da união estável. E ainda, li o parágrafo errado, né? Parágrafo 1º. A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do 1521, não se aplicando a incidência do inciso 6º, no caso de pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Faz 2 anos que eu estou separada de fato do meu marido. Eu posso ter uma união estável? Posso. O que eu não posso é ter novo casamento, ok? Inciso 7º do artigo 1521 fala que o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Sou casada com João. O José tenta matar João. Eu me separo de João e fico com José. Não pode. Tanto na tentativa como no homicídio consumado é proibido esse casamento. Gente, na verdade, essa proibição do casamento não quer dizer ao outro, o cônjuge que não foi vítima da tentativa ou do homicídio em si, participou do crime, mandou o crime. Na verdade, a lei não quer chegar aí. Mas, na verdade, ela está tentando, por motivos éticos, manter aí a sanidade da sociedade, né? Seria esquisito se isso acontecesse. Como que eu faço se eu sei que 2 pessoas vão casar, mas eles são impedidos? Eu faço a chamada oposição. A oposição, ela está prevista no nosso Código Civil, no artigo 1522, dizendo que os impedimentos podem ser opostos até o momento da celebração do casamento por qualquer pessoa capaz. Qualquer um que saiba do impedimento, seja capaz, pode propor a oposição. Mas veja, se você propuser a oposição de má fé, o artigo 1531 diz que, cumpridas as formalidades e verificada a inexistência de fato obstativo, o oficial do registro extrairá o certificado da habilitação. Essas pessoas vão poder casar se isso não for de verdade. Já falei para vocês que o artigo 1521 é sim taxativo. Falamos hoje sobre casamento e os impedimentos em relação ao casamento. Estudem bastante, aproveitem o tempo e eu vejo você na próxima aqui na Cultive. Um beijo!